A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Poliana Laís e a gente ficou devendo aí para vocês alguns temas sugeridos, né? E a gente vai estar falando sobre o tema sugerido pelo nosso pastor aí, a importância da graça. Como base, né, para esse tema, a gente vai estar usando aí Efésios, seu capítulo número 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos lá, irmãos. Vamos começar do princípio, né? É sempre melhor. Quando a gente vai falar da importância da graça, sobre graça nos dias de hoje, né? A gente falar o evangelho da graça, tempo de dispensação da graça, né? O trono de Deus, trono de graça. Só que alguns irmãos tendem a fazer o quê? Ao ministrar sobre graça, tendem a abolir a lei. A graça, ela não abole a lei. A graça, ela cumpre a lei, tá bom? A graça é o próprio Senhor Jesus Cristo. Graça, como nós bem sabemos, significa favor imerecido. Tem um vídeo aqui nosso também sobre a graça da salvação. Se você puder dar uma olhada lá também, você vai entender melhor. Então, irmãos, a graça, ela cumpre a lei. Porque tem gente que coloca assim, é tempo da graça, eu posso fazer de tudo, tudo que eu quero, né? A graça permite tudo. E não é bem assim. A graça cumpre a lei. E tem gente que fala assim, nossa, a lei era dura, mas a graça não. Então, irmãos, equilíbrio. E vamos entender também, tá? O princípio de tudo. Vamos lá para o Éden. Lá no Éden, meus irmãos, primeiro veio a graça. Adão e Eva eram imortais, seres eternos, sem pecado, criados por Deus. Podiam desfrutar de todas as árvores do jardim, até que veio o dia em que Deus lhes deu uma lei. Qual foi a lei? Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque certamente do dia que dela comerdes, morrereis. Então aí vem Paulo explicando em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Desde então, o pecado entra no homem, o homem passa a ser mortal. O salário do pecado é a morte. Então a gente vai ver que a graça é favor merecido. O que é isso? É eu receber aquilo que eu não mereço. E o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus que se faz carne e que morre por nós. Se Ele é Deus, Ele não morre. Ele tem a vida em si. Ele é a própria vida. Ele é o Criador de tudo. Mas Ele se submete à morte para que nós, que agora somos mortais, recebamos a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que quando a gente, entre aspas, aceita Jesus, não é nós, na verdade, né, que estamos aceitando Jesus, mas quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, a nossa declaração ali no batismo nas águas é: eu morro com Cristo. Não é novo nascimento, é eu morro com Cristo na morte que Ele morreu na cruz. Porque se eu declaro que eu morro com Cristo, então significa que também nós vamos viver com Ele, conforme está escrito ali em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai agora as coisas que são de cima. Os irmãos estão entendendo? Se eu morro com Ele também eu vivo. Por quê? Porque Ele não era digno de morte, mas se fez mortal, morreu por nós, e através da morte dele alcançamos vida. Isso está bem claro ali na carta aos Hebreus. Se os irmãos quiserem dar uma meditada lá, porque é fantástico a explicação e é compreensível, irmãos, dá para entender, tá bom? Vamos lá. Então primeiro vem a graça e depois vem a lei. E o que é, irmã Poliana, a lei? A lei é Deus, né, fazendo um caminho pro homem se achegar a Ele. Só que é interessante, porque a lei é Deus fazendo um caminho pro homem se achegar a Ele, pro homem tentar recuperar o que ele perdeu com Deus. Tanto intimidade, como comunhão, como graça e vida eterna. Só que é muito interessante, porque ali no livro de Isaías, a gente vai ver Deus falando através do profeta Isaías, dizendo assim: eu lhes dei mandamentos, mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, para os enlaçar e os provar. Então, através da sua lei, de todas as leis, meus irmãos, que Deus deu ali para Moisés no monte e tal, todas estas leis
elas fazem com que o homem olhe para si. As leis apontam para Cristo e querem fazer com que o homem se achegue a Deus. Então, o homem, quando ele olha para a lei, ele vai dizer assim: meu Deus, eu não consigo. Ele não consegue. Na lei está escrito: não adulterarás. Na lei está escrito: olha, você não vai impor tropeço ao seu próximo. Na lei está escrito, irmãos: honrará teu pai, tua mãe. Primeiro mandamento com promessa, para que se prolongue os teus dias na terra e te vá bem. Quantos hoje, até mesmo dentro de denominações ou professando alguma fé e religião, não honram seus pais? Não é? Mandamento. A lei também diz: não cobiçarás a mulher do próximo. E não só a mulher, como também o homem. E aí? Aí a gente olha para essas leis e alguns vão dizer: é dura. Vem Jesus em Mateus 5 e ele vai explanar essas leis. Ele vai dizer assim: na verdade, aquele que pensa em fazer, pensou em matar, já matou. Pensou em adulterar, já adulterou. Pensou, já cometeu. Vem Jesus e ainda deixa muito mais explanado pra gente isso daí. Aquele que chama o seu irmão de louco é réu do inferno, diz a lei. Então, a lei todo o tempo vai apontar para o homem, vai fazer ele olhar para si mesmo. O que Paulo escreveu ali em 1 Coríntios capítulo 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E a lei faz com que o homem se autoexamine. E o homem, nessa autoexaminação, ele vai chegar à conclusão de que eu não consigo por mim mesmo. E aí a lei, ela aponta para uma perfeição que o homem não tem em si. A lei aponta para o homem e diz assim: olha, vocês não conseguem fazer um caminho para se chegar até Deus. Então o próprio Deus faz um caminho para se chegar até o homem. O que é isso? Nosso Deus todo-poderoso, glorioso, desce na terra e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora sim. Agora a gente vai ver Jesus dizendo: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. E ele cumpre a lei. E oferece um sacrifício que é um sacrifício perfeito por nós. Então, os irmãos estão compreendendo? Primeiro vem a graça, depois vem a lei. A lei é um método que Deus faz para que o homem agora possa se chegar a ele novamente, possa recuperar tudo o que perdeu. Só que o homem, através da lei, ele olha para si mesmo, se autoexamina e diz: eu não consigo, sou muito falho, eu sou muito falho. Como diz Paulo em Romanos 7. E aí agora, Deus, através de Cristo Jesus, vai fazer com que o homem recupere aquilo que perdeu. A graça do princípio. Então essa graça agora ela é, digamos, restaurada na vida do homem. Aquele que está em Cristo, ele desfruta da plenitude de Deus, como Adão e Eva também no princípio desfrutaram, certo? Então os irmãos compreenderam, certo? Graça, lei, graça. Através da lei, o homem não alcança a salvação. O homem alcança a salvação através da graça, pela fé. E o que é fé? É crer, é acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu por nós na cruz do Calvário. Vamos ler lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 28, diz assim: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Retenhamos a graça, o favor merecido de Deus. Não éramos dignos de salvação, mas Jesus nos salvou. Não éramos dignos de perdão, mas Jesus Cristo nos perdoou. Os irmãos compreendem a importância da graça? A graça é olhar para mim e dizer: não sou bonzinho e de mim mesmo não consigo obter salvação, eternidade, perdão dos meus pecados. Então, a salvação, ela só é através da graça. Certo, meus irmãos? E graça é favor imerecido. Então, você pode dar cestas básicas, você pode estar envolvido na obra, pode visitar os órfãos, os doentes, você pode fazer tudo isso, mas você ainda assim não é digno de salvação.
A salvação é pela graça. Você fazendo estas obras ou não as fazendo, isso não vai aumentar a sua chance de ser salvo, nem diminuí-la. Certo, meus irmãos? É claro que aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele produz obras dignas de arrependimento, obras segundo o Espírito Santo, obras que glorifiquem o reino. Então, aquele que é salvo, ele vai produzir boas obras. Mas não é pelas boas obras que nós somos salvos. Os irmãos compreendem a importância da graça? Graça é isso. Não é o que você faz, é o que Cristo fez por você. Tá bom? Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus.